Por milésimos de segundo, Narendra Neru desviou do soco de Taeyun, mas não contava que, além do soco, ele também precisaria se preocupar com as correntes. Vendo que estava prestes a ser preso nas correntes, o velho já estava irritado, e Taeyun tinha um sorriso no rosto, achando que essa foi muito fácil. Mas, como já era de se imaginar, as coisas boas não vêm tão fáceis quanto Taeyun imaginava. Estranhamente, o turbante do velhote se desfaz, mostrando várias serpentes por debaixo, algo que foi uma verdadeira surpresa para Taeyun, que arregalou os olhos em espanto. Como se já não fosse estranho o suficiente, as serpentes começam a cuspir bolas de fogo em direção a Taeyun. Sem tempo para sequer reagir, ele recebe o ataque em cheio, que causa uma enorme explosão. Ele toma uma certa distância e diz que essa coisa de esconder monstros em cima da cabeça já era loucura. Porém, voltando a atenção para o velho macumbeiro, ele passa pelas chamas como se não fosse nada. Os reféns, completamente desesperados, perguntavam se ele era Taeyun, o Rank S, e se ele veio para salvá-los. Eles se levantam afoitos, dizendo que, se o salvarem, ele pode receber muitas recompensas. Mas Taeyun, indiferente a essas ofertas, apenas diz que eles estão atrapalhando e manda todos para longe usando suas correntes. Depois de se livrar dessas moscas barulhentas, Taeyun percebe uma súbita movimentação. Ao olhar para cima, ele percebe que o som de antes veio das bestas que acabaram de pular nele. Vemos que o ataque das bestas aparentemente foi bem sucedido, pois fez um belo estrago no chão. Porém, ainda que um estrago tenha sido feito, Taeyun saiu dessa rapidamente passando a faca e transformando todos em picadinho. Num salto, ele emerge da cratera que estava no chão, enquanto os corpos dos monstros caíam ao redor. Depois de atingir uma certa altitude, ele usou a habilidade de espírito do Cavaleiro Real, lançando uma enorme pressão sobre as criaturas. Expandindo ainda mais seu alcance, a habilidade começa a afetar até mesmo os monstros que nem tinham saído do lugar ainda. Porém, inesperadamente, as criaturas que há pouco nem se mexiam começaram a mostrar certa resistência, até que, por fim, todos voltam a atacar Taeyun, mesmo que sua habilidade ainda estivesse ativa sobre eles. Incrédulo com o que via, Taeyun se perguntava o que estava acontecendo, mas não deu outra e ele logo foi atingido diretamente mais uma vez, sendo arremessado de volta para o chão. Vendo isso, Narendra Neru ria, chamando Taeyun de ingênuo. O velhote explica que os monstros controlados pelo pacto com o demônio são diferentes dos monstros que ele viu até agora. Graças ao pacto, o velho diz ter total controle sobre todas essas criaturas. Ele continua explicando que, usando seu poder, ele pode torná-las mais resistentes, e no final, elas se tornam incrivelmente mais fortes que meros monstros normais. Rindo, Narendra Neru fala que não foi só porque ele derrotou o Ryuei que ele poderia se achar no direito de ir contra os deuses. Ao fim dessas palavras, o enorme bando de monstros vai para cima de Taeyun aos montes. Os reféns não podiam fazer nada além de assistir e pensar que, se continuasse assim, eles logo seriam os próximos. Um ruivo calvo grita, reclamando que Taeyun, além de recusar seu pedido de ajuda, ainda nem foi capaz de vencer um único monstro. Mas um velho interrompe no meio de suas reclamações e pede que ele preste atenção. Ele diz que, desde que Taeyun começou a lutar contra os terroristas, eles nem ligam mais para eles. E mesmo que estivesse sendo pressionado o tempo todo, ele até agora não deixou que nenhum dos monstros se aproximasse dali. Depois de refletir um pouco, todos eles percebem que tinha alguma verdade no que o velho dizia. O velhote até ressalta que os reféns que foram jogados para cima antes, na verdade, foram evacuados para um lugar seguro. Com lágrimas nos olhos, o velho percebe que, desde o começo, Taeyun estava atento a salvá-los. O ruivo calvo também começa a chorar de emoção, e a galera atrás dele já começa a torcer por Taeyun. Logo após essas palavras, as correntes são vistas prendendo dois grandes monstros. Num rápido movimento, Taeyun os lança com força contra o chão. Irritado, ele pede que os reféns fiquem quietos e parem de encher o saco. Ouvindo isso, tanto os reféns quanto o próprio Narendra Neru estavam confusos com essa atitude. Mas Taeyun continua e diz que esses reféns são só uns estorvos. Além de lutar com esses monstros sem fim, ele tem que ouvir essa ladainha. Ele diz que eles são nojentos ao ponto de não dar nem para aguentar. Ouvindo isso,
os reféns choravam de indignação, enquanto o velho que assistia tudo ria freneticamente, perguntando se esse pirralho já tinha desistido. Mas ignorando a pergunta do velhote, Taeun olha para outro lugar e grita, dizendo para o gordinho andar logo com isso. Ouvindo isso, o velho até arregala os olhos, e se virando, percebe o gordinho bem no meio dos portais. Enquanto ele canalizava sua habilidade, Narendra Neru se perguntava quem era esse gordo intrometido. Ativando sua habilidade, o gordinho pede desculpas pela demora e diz que agora as coisas vão começar de verdade. Voltando alguns momentos atrás, vemos o estado lamentável em que Ryue estava, e o gordinho, suando frio, olhava para aquilo com incredulidade. Se virando, ele pergunta para Taeyeon se o que ele disse era mesmo verdade, e Taeyeon confirma, dizendo que o esquadrão de escolta esteve o tempo todo do lado dos terroristas. Surpreso, o gordinho se perguntava se tanta coisa assim aconteceu depois que ele saiu. Mas Taeyeon fala que o problema agora era outro. Ele explica que, nesse momento, a sala de portais deve estar infestada de monstros. Porém, ele explica que, se o problema fossem só os monstros, estaria tudo bem, mas eles não planejam ficar de braços cruzados. Nesse meio, os reféns podem acabar se tornando um atraso ao se envolver. Curioso, o gordinho pergunta o que eles vão fazer. Taeyeon explica que, para isso, vão precisar de sua habilidade, que seria a manipulação dos portais. Meio surpreso, o gordinho pergunta se ele estava mesmo falando com ele. Ele diz que queria muito ajudar, mas, se não souber as coordenadas exatas do local de teletransporte, seria impossível dar acesso à associação. Mas Taeyeon o tranquiliza e diz que o que ele tem em mente para esses portais é outra coisa. Sem palavras, o gordinho olhava para Taeyeon como se sua alma já tivesse deixado seu corpo, pois a ideia de Taeyeon era dar um jeito naqueles monstros. Voltando até a sala dos portais, vemos que todos eles começaram a emanar um forte brilho azul ao mesmo tempo. Com a ativação dos portais, era como se um gigantesco aspirador estivesse ligado, sugando toda e qualquer criatura que estivesse por perto. Irritado, Narendra Neru se perguntava o que diabos estava acontecendo agora. Mas suas reclamações de nada adiantavam, pois seus monstros já estavam sendo aspirados para longe. Depois de ver a sugada do portal, o gordinho estava incrédulo, pois, quando ouviu esse plano pela primeira vez, ele achou que era muito insano, mas ele nunca imaginaria que, no fim, teria esse resultado. E agora, com o campo livre para Taeyeon, o único problema a ser resolvido eram os terroristas, e ele já pensava que a vitória era deles. Porém, enquanto ele pensava, Taeyeon grita chamando pelo gordinho e fala para ele que seu trabalho ali acabou, então ele deveria pegar os reféns e sair daqui agora. O gordinho se opunha firmemente, dizendo que ficaria para ajudar Taeyeon a lutar contra os terroristas, mas Taeyeon o interrompe e diz que o inimigo agora era um Rank S bem poderoso, e pelo jeito que as coisas vão, ele não vai conseguir proteger ninguém agora. Narendra Neru, puto da vida, grita chamando por Taeyeon, e ele, cheio das graças, pergunta se Narendra Neru era tão velho assim para nem conseguir enxergá-lo na sua frente. O gordinho percebe que Taeyeon mandou ele vazar dali, e já pega o pessoal que está de refém para ir embora. Vendo os reféns se afastando, Taeyeon diz que, agora que eles saíram daqui, só falta resolver as coisas com o velhinho aqui. Porém, nesse breve momento em que ele desviou o olhar, um ataque de fogo vinha em sua direção, mas no fim ele ainda foi capaz de desviar facilmente das bolas de fogo. Enquanto corria, ele já usa suas correntes para erguer uma enorme pedra que viu em seu caminho, e logo em seguida a arremessou em direção ao velho, que, sem muitas dificuldades, apenas a transformou em pedaços. Com as cobras na sua cabeça cuspindo fogo, Narendra Neru chama Taeyeon de imbecil e pergunta se ele se achava mesmo um Rank S. Enquanto as serpentes se reuniam em sua mão, o velhote pergunta se Taeyeon achava mesmo que um moleque como ele poderia pará-lo. Com o movimento de sua mão, as serpentes na forma final de Boitatá partem para cima de Taeyeon. Ele põe as mãos à frente de seu corpo para tentar segurar o ataque da serpente de fogo gigante, mas no fim de nada adiantou, pois o ataque foi devastador, arremessando-o para longe enquanto levantava uma enorme quantidade de poeira. Narendra Neru diz que não importava quantos monstros Taeyeon destruísse ou mesmo quantos reféns ele resgatasse, pois enquanto ele estiver vivo todos esses esforços serão completamente inúteis.
Com sangue nos olhos, ele chama Taeon de descrente imundo, e, como punição por seus pecados ao sujar o nome de Deus, ele terá que morrer. Dito isso, os vários monstros recém-invocados ficam ansiosos para tirar um pedacinho de Taeon, mas, mesmo estando ferrado a esse ponto, ele se levanta com certa dificuldade e perguntava para que toda essa gritaria. Com uma voz meio rouca, Taeon diz a Narendra Neru que aquele quem vai morrer será ele. Ao fim dessas palavras, o velho fica de cabelos em pé ao ver Taeon liberar uma enorme onda de energia. Com sua mão erguida, Taeon mais uma vez usa sua habilidade de predação na forma de dragão predador. O ataque vai com tudo para cima de Narendra Neru, devastando tudo que entrava pelo caminho. Enquanto o ataque devastador vinha em sua direção, o velhote nem tinha reação. Mas, parando para reparar, o velho ainda está com o físico em dia. Observações à parte, Narendra Neru se perguntava se esse moleque estava escondendo esse poder até agora. Mas, diferente do que pensávamos, ele não fica intimidado, mas sim começa a rir como um louco. Enquanto a predação estava prestes a engoli-lo, ele nem mesmo desviou do ataque. Juntando as mãos num ritual estranho, ele fala que Taeon era mesmo um sacrifício de primeira qualidade e diz que ele não era o único que tinha uma carta na manga, uma afirmação que faz Taeon se perguntar o que ele queria dizer com isso. Ao fim dessas palavras do velhote, Taeon escutou um som de tosse vindo do lado. Ao se virar, ele encontra os terroristas se debatendo enquanto uma fumaça negra saía de seus corpos. Olhando mais de perto, podemos ver eles implorando por misericórdia enquanto seus corpos começaram a evaporar. Vendo uma cena macabra dessas acontecendo bem diante de seus olhos, Taeon se perguntava o que diabos era isso. Voltando ao velho macumbeiro, vemos ele todo envergado incorporando algo, e, enquanto um buraco surgia em suas costas, ele dizia que os sacrifícios foram feitos. Com uma criatura surgindo da estranha bolha de sangue, ele pede que seu Lorde traga a destruição para esses pagãos. Vendo o ritual do velho se concretizar, Taeon nem mesmo tinha chance de respirar, e no fim, Narendra Neru consegue fazer sua invocação, trazendo o dragão negro de olhos vermelhos para o campo em modo de ataque. Brincadeiras à parte, o sistema avisa que aquela criatura recém-invocada era um dragão de ossos de rank S. Ainda no ponto oeste, podemos ver que, em uma das salas do prédio, o gordinho estava com alguns problemas, e tentando proteger os reféns, ele se pergunta se esses terroristas não têm fim. Mas o grupo de terroristas estava curioso com o fato de ele ter escapado lá de cima. O líder deles diz que, se esses aqui escaparam, não havia problema em matá-lo. Porém, é aí que a fumaça preta aparece. Assim como os outros que vimos antes, eles começaram a tossir e cuspir sangue enquanto, pouco a pouco, seus corpos desapareciam completamente no ar. O pessoal que estava em fuga nem pensava o que poderia ter acontecido. Depois dos sacrifícios serem feitos, o grupo de reféns percebe um forte tremor vindo de cima. O gordinho, pondo a cara pela janela, se perguntava o que estava acontecendo e de onde diabos vinha essa barulheira toda. Mas assim que se aproxima da janela, ele percebe algo que o deixa boquiaberto. Do lado de fora do prédio, Taeon estava tendo seu ponto de vida reduzido graças ao ataque do dragão negro de olhos vermelhos. O velho, montado no dragão, atacava Taeon com tudo em um movimento de mergulho aéreo. Enquanto Narendra Neru dava sua típica risada de vilão, Taeon não podia nem mesmo revidar seus golpes. Com uma cara feliz, ele diz que os dragões continuam sendo a espécie mais forte e pergunta se Taeon não achava o mesmo. Mas, sem querer responder à pergunta do velho, Taeon queria mesmo era achar uma forma de sair dali vivo. Nessas horas, ele se lembra de suas correntes e as usa para acertar uma parede próxima. Com um forte puxão, ele finalmente consegue escapar de sua queda, caindo do lado de dentro da área do prédio. Todo ofegante, ele se perguntava de onde veio um monstro como esse. Mas ele nem mesmo tem um segundo para descansar e recuperar suas forças, pois bem na sua frente estava o dragão negro de olhos vermelhos pronto para dar outro golpe em Taeon. Dessa vez, ele veio na intenção de acabar com essa luta de uma vez por todas, jogando Taeon para fora do prédio novamente. Com o último ataque do dragão, a estrutura, que já estava bem danificada, começa a ceder. Taeon, que ainda estava no ar, impotente, só podia escutar o velho gritando para ele morrer.
Mas ele não estava disposto a deixar esse velho mandá-lo para o pós-vida mais uma vez. Já usando sua predação, ele diz que não vai perder para a moçada velha de dragão. Porém, o dragão passa pela predação como se não fosse nada e, dessa vez, vem com um ataque de chamas. Taehyung, vendo sua habilidade ser subjugada mais uma vez pela diferença de ranks, estava totalmente espantado. Porém, de nada adiantou ficar espantado, pois ainda assim levou o ataque em cheio, que gerou uma explosão que pode ser vista em toda a ilha. Ainda montado no dragão, Narendra Neru aparece frente ao local do impacto se achando vencedor. Ele diz que isso era verdadeiramente inesperado, pois ele não pensava que Taehyung sobreviveria após aquele ataque. Vemos ele se pendurando em sua corrente, poucos metros do local de impacto da baforada do dragão, e já nas últimas, Taehyung respirava pesadamente enquanto perdia suas forças. Taehyung, pendurado pelas correntes, pensava que esse velhote era bem mais forte do que ele tinha imaginado e mal conseguiu segurar o último ataque, mesmo usando o poder máximo da predação. Isso fazia ele se perguntar se eles dois estavam mesmo no rank S. Mas, olhando melhor para o velho, Taehyung percebe que, se ele continuar forçando a barra com esse poder, não tem como sair dessa ileso. Vendo aquelas veias negras saltadas, era evidente que o velhote estava chegando no seu limite. Taehyung pensa que, se insistir por mais um pouco, talvez possa conseguir, mas, interrompendo seus pensamentos, o velho começa a rir e, chamando Taehyung de descrente imundo, diz que podia ver através do que ele estava pensando. O velho diz que Taehyung deve ter percebido que uma luta de frente não vai adiantar e, por isso, deve estar pensando em ganhar tempo. Ele diz que esse pensamento não é tão ruim assim, porém, o velho diz que esses truques mesquinhos não iriam funcionar contra ele dessa vez. Ao fim dessas palavras, ele comanda o dragão na direção do prédio ao lado, e Taehyung percebeu imediatamente as intenções de Narendra Neru em ir naquela direção, pois lá estava o grupo de reféns que tinha fugido há poucos minutos atrás. Não deu outra, pois o ataque do dragão negro de olhos vermelhos foi certeiro na direção deles, e com uma rabada do dragão, quase todo um andar foi destruído. Enquanto isso, voltando à sede de jogadores da Coreia do Sul, um aviso era dado, informando da abertura de um portal de emergência que acabava de ser completado e a conexão direta com o ponto oeste estava feita. Enquanto isso, frente ao portal estava todo o pessoal do time de resgate. Na sala de portais, uma mulher avisa que apenas a Coreia do Sul estava conectada com o ponto oeste, mesmo para um jogador como ele, ainda poderia ser muito perigoso ir lá. Porém, Sung Jin diz que isso é besteira, pois, se esse for o caso, aquele garoto estaria em maior perigo do que ele agora. Dando a ordem, ele diz ao pessoal do time de resgate que eles estavam indo para o ponto oeste, pois agora era hora de matar uns terroristas e resgatar seus companheiros feridos. Voltando para o local de impacto do ataque do dragão, vemos que a situação não era nada legal, mas, por mais que o ataque tenha feito um estrago tremendo, o gordinho ainda estava respirando. Levantando-se depois dessa pancada, ele percebe algo surreal à sua frente, pois, defendendo o ataque do dragão, estava Taehyung que usava sua predação na força máxima. Preocupado com Taehyung, o gordinho gritou desesperadamente por seu nome, mas acho que nessas horas Taehyung nem podia ouvi-lo e, por isso, nem conseguiu dar uma resposta. Vemos que, do lado de fora, o dragão de ossos ainda estava soltando uma baforada interminável. Vendo o estado lamentável de Taehyung, o velho ria como um louco, dizendo que já sabia que ele faria essa escolha tola e, por causa disso, ele iria queimar até as cinzas junto desses sacrifícios rebeldes. Ao fim das palavras de Narendra Neru, o fogo se intensificava ainda mais e Taehyung gritava tentando resistir ao ataque. Ainda preocupado, o gordinho pede que Taehyung pare com isso e pergunta do que adiantaria isso tudo se ele acabasse morrendo. Lá na frente, ouvindo as palavras do gordinho, Taehyung pensa que ele não estava mentindo ao dizer isso, pois, já que não tinha como vencer em um confronto direto, a única opção que restava era fazer Narendra Neru exaurir suas forças até chegar no seu limite. Mas, mesmo assim, Taehyung ainda não estava disposto a desistir das coisas tão fácil assim. Enquanto o embate sem fim entre a predação e o bafo do dragão acontecia, Taehyung estava queimando seu cérebro tentando pensar numa maneira de salvar todo mundo. Nesse momento, quando ele estava forçando sua mente, ele ouve a voz de alguém dizendo que não aguentava mais ver isso. Assustado,
Taehyung imediatamente vira seu rosto em busca da voz que acabou de falar com ele. Mas, diferente do que ele procurava, a única coisa que ele encontra é o gordinho caído no chão. Percebendo a súbita virada de Taehyung, o gordinho o encarava confuso, enquanto Taehyung pensava sobre aquela estranha voz que ele acabou de ouvir. Estranhamente, Taehyung começa a receber a notificação de que o rank da predação estava sendo temporariamente ajustado. Com isso, o rank da predação atinge o rank A, chegando a um nível onde o corpo de Taehyung não suporta mais. O sistema avisa que o corpo não é mais capaz de conter a predação. Enquanto rachaduras estranhas surgiam por seu corpo, ele estava se perguntando o que estava acontecendo. A predação se eleva até o rank S, e, contrariando as expectativas, não para por aí e se eleva a um nível mais alto, atingindo o rank SS por um momento. A risada incansável do velho começa a parar e, em cima do dragão, ele observava, boquiaberto, os raios vermelhos se intensificando. Ele se perguntava o que estava acontecendo ali. A predação enfim atinge o rank SSS e um turbilhão de energia vermelha começa a tomar os arredores. No meio disso tudo, Taehyung gritava de dor, tentando desesperadamente desativar a predação, mas a habilidade não obedecia. O sistema informava que a habilidade não podia ser desativada. Confuso, ele pensava que a predação tinha saído do controle. Lembrando da voz de agora há pouco, ele se pergunta se o rei tinha mesmo dado seus poderes a ele. Com seus braços e pernas sendo destruídos, ele pensa que isso era ridículo e se perguntava se iria mesmo morrer dessa maneira, uma morte sem sentido, depois de tudo o que fez para chegar até aqui. Frente a seu corpo se estilhaçando, ele pensava que, custe o que custar, ele não iria morrer desse jeito. Mesmo com sua determinação inabalável, os danos se mostraram imensamente grandes sobre seu corpo. No fim, Taehyung caiu no chão, com seu corpo fragilizado sendo destruído por sua própria habilidade. Enquanto isso, mais ao longe, Narendra Neru pensa se Taehyung tinha forçado a perda de controle da própria habilidade, mas, mesmo que isso tivesse acontecido, essa quantia de poder ainda era algo insano. Isso nem era o mais estranho, pois ele não conseguia entender como Taehyung já estava totalmente inconsciente, mesmo assim, sua habilidade permanecia ativa. Irritado, ele cerra os dentes, se perguntando como um mero descrente como ele ousava. O velho então alça voo com o dragão e diz que, se Taehyung planejava se matar para se opor a Deus, então ele faria as honras de mandá-lo para o inferno com as próprias mãos. Dito isso, ele parte para um ataque direto contra Taehyung, que ainda parecia estar inconsciente. Mas, diferente do que o velho planejava, assim que o dragão chegou perto, a predação arrancou uma asa e uma de suas patas. Vendo os danos causados, o velho estava totalmente incrédulo, vendo os pedaços do dragão voarem para longe. Nesse meio tempo em que ele se virou para trás, o Taehyung que estava inconsciente se levantou, limpando sangue em seu rosto. O velho rapidamente vira seu rosto de volta para Taehyung depois de sentir uma presença esmagadora, mas eu acho que agora a briga entre dragões está um pouco desproporcional. Pois a criatura atrás do prédio, além de ser gigante, ainda tem 5 cabeças. O dragão da predação começa a rugir ferozmente, fazendo o espaço à sua volta tremer por completo. O velhote, que já nem tinha mais como inclinar a cabeça para o alto, questionava que merda era essa. Nesse momento, Taehyung, ou o que quer que ele seja agora, começa a rir intensamente, enquanto pergunta se o velhote estava falando de Deus. Com seus cabelos mudando para um tom vermelho brilhante, Taehyung diz que esse velhote é realmente uma piada. Ouvindo isso, Narendra Neru soa frio e pergunta a Taehyung quem ou o que ele realmente era. Mas ele logo refaz a pergunta e diz que agora sim não era mais Taehyung. Ele questiona o que ele era para ter um poder absurdo desses. Estendendo a mão, o ser em posse do corpo de Taehyung diz que um inseto como ele não precisava saber disso, pois afinal de contas ele era só mais um cadáver que ainda não tinha percebido que estava morto. Ao fim dessa palavra, 5 enormes lâminas de predação passam pelo corpo do velhote em uma velocidade surreal. Com um único movimento de sua mão, a luta que tinha sido unilateral desde o começo se encerrou com um único golpe, devorando o velhote junto com o dragão de ossos. Assim, a nova habilidade de contrato demoníaca foi registrada. Depois daquele ataque devastador feito pelo Taehyung possuído, ele se encontra em um lugar totalmente escuro, onde ele se perguntava que lugar era esse,
pois tinha certeza de estar lutando com Narendra Neru ainda há pouco. Mas, nesse mesmo momento, ele escuta o som de corrente se movendo rapidamente em sua direção e, depois disso, ele é imobilizado e erguido no ar por várias correntes. Como se não fosse o suficiente ser atacado por correntes, ele se perguntava o que era isso quando uma pedra vem em sua direção, acertando-o com tanta força que até mesmo fez com que ele cuspisse sangue. Depois desse golpe, Taeyeon imediatamente percebe que isso era sua pele de pedra e a paralisia o atacando, e, confuso, ele se perguntava o que estava acontecendo. Mas as coisas ainda não tinham acabado, pois, em seguida, o ataque foi do espírito do Rei Cavaleiro que o esmaga contra o chão. Sendo alvejado de todas as formas, ele se perguntava por que suas habilidades estavam agindo dessa maneira. Mas é aí que uma voz familiar aparece, rindo e debochando, perguntando se essas habilidades eram mesmo dele. A voz então pergunta o que dava a ele o direito de achar que esse poder era dele para usar, deixando Taeyeon confuso. Assim, a estranha criatura da predação aparece, dizendo que agora que ele já comeu, era a vez dele de pagar o preço, indo em direção para devorar Taeyeon. Com o fim inevitável bem diante dos seus olhos, uma luz aparece iluminando seu rosto e, para a sorte de Taeyeon, isso não passava de um sonho. Pelo susto, ele acabou caindo da cama e, olhando para suas mãos já suadas por causa do medo, ele se perguntava se isso era mesmo só um sonho. Mas aí ele para pensar que seu braço, que antes colapsou por causa da predação, estranhamente estava sem nenhuma ferida. Alguém aparece, chamando por ele e dizendo que ele finalmente tinha acordado. Esse era Sung Jin, que comia um docinho em forma de peixe. Taeyeon se surpreende ao vê-lo em seu quarto, e Sung Jin pergunta se Taeyeon queria um. Alguns minutos depois, Taeyeon e Sung Jin estavam sentados comendo, enquanto Sung Jin explica que essa foi uma casa preparada para Taeyeon como um agradecimento pela ajuda na luta contra os terroristas. Ele também agradece a Taeyeon, pois, com a ajuda dele, eles puderam capturar Ryuei, que estava nas mãos dos vilões. Se considerarmos o tamanho do estrago, a quantidade de sobreviventes é realmente aceitável. Sung Jin fala para Taeyeon que muitas pessoas que se preocupam com ele já vieram visitá-lo nesse meio tempo, brincando que foram pessoas desde os familiares até o próprio presidente da associação. Todos estavam aos prantos, preocupados com Taeyeon. Sung Jin até fala que, no início, os exames mostravam que Taeyeon estava bem e saudável, e a preocupação nesse meio tempo mesmo foi a aparição de outros jogadores ou mesmo vilões. Ainda incrédulo com o que acontecia, Taeyeon pensava que realmente tinha perdido a consciência enquanto lutava com Narendra Neru. Olhando seriamente para Sung Jin, ele pergunta o que realmente tinha acontecido, mas Sung Jin pensava que com Taeyeon também foi a mesma coisa, pois, nesse momento, ele também queria saber o que realmente aconteceu aquele dia. Para entender melhor o que aconteceu aquele dia, temos que voltar momentos após a luta final. Naquele momento, o gordinho olhava para o imponente Taeyeon, que estava imóvel depois do último ataque. Ele estava confuso, pois o Narendra Neru que estava tocando caos até agora foi morto em apenas um único golpe. Mas, mais importante do que isso, ele queria saber quem era aquele cara. Ele com certeza se parecia com Taeyeon, mas definitivamente não era ele. Gritando, ele chama o ruivo reluzente de desgraçado e pergunta o que ele fez com Taeyeon, mas acho que ele não deveria ter xingado o ser poderoso que acabou de matar um Rank S, pois sobre ele agora estava uma pressão intimidadora. Sem conseguir resistir à presença dessa entidade poderosa, o gordinho apenas entrou em choque e desmaiou. Enquanto isso, o ruivo, que acabou de pôr o gordinho para dormir, ainda estava meio confuso. Ele olhava para seu braço, onde estava a marca vermelha que começou a desaparecer. Vendo o corpo de seu hospedeiro voltando ao normal, ele chega à conclusão de que seu tempo chegou ao limite. Vendo que não tinha muito o que fazer, ele apenas aceita isso por hora, mas diz que em breve estará de volta. No fim, o corpo de Taeyeon cai no chão inconsciente junto do gordinho, e agora a turbulenta visita ao ponto oeste tinha acabado. Algumas horas mais tarde, podemos ver uma correria e Sung Jin chegando às pressas para socorrer Taeyeon. O pessoal do time de resgate se apressa e vai em direção aos outros para confirmar os sobreviventes. Aparentemente, todos estavam desmaiados, mas de alguma forma ainda pareciam bem e sem riscos de vida. Mas outro cara diz que ainda não sabem o paradeiro de Narendra Neru.
Com Taeyun nos braços, Sung Jin olhava para tudo aquilo e se perguntava o que diabos aconteceu ali. Voltando a visão para o lado de fora, vemos que toda a ilha estava em frangalhos depois da luta contra Narendra Neru. Voltando ao quarto de hospital, Taeyun estava surpreso com o que ouvia. Sung Jin estava dizendo que até perguntou aos outros sobreviventes sobre o que aconteceu, mas todos diziam a mesma coisa, eles se lembravam apenas de Taeyun tentando derrotar Narendra Neru, mas ninguém conseguia se lembrar dos detalhes. Vendo a situação do gordinho, ele pensa que parecia que algo tinha mexido com a mente deles, mas ele tranquiliza Taeyun, dizendo que isso deve ter sido obra dos vilões. Saindo, ele dá um tchauzinho e pede que Taeyun se cuide. Ele fala para Taeyun que vai ficar de olho e, se tiver mais alguma notícia, ele entra em contato para avisar. Ficando na sala, Taeyun ainda não conseguia acreditar que isso foi obra de Narendra Neru. Mas, além disso, Taeyun não tinha ideia de como aconteceu, mas de alguma forma seu braço, que antes tinha desmoronado por causa da predação, foi restaurado. De alguma forma, Narendra Neru também foi alvo da predação, já que ele tinha essa habilidade agora. Taeyun fica incrédulo ao ver as condições dessa habilidade, pois estava escrito abrir um portão. Mas ele pensava que essa habilidade era algo para invocar monstros, além de que tem um custo insano de 200 de mana, o que torna impossível de usar, já que Taeyun tem apenas 180 no momento. Tirando de seus pensamentos, Sung Jin fala que ele tinha visita. Meio surpreso, Taeyun pergunta quem seria dessa vez, e para nossa surpresa, a pessoa que veio visitá-lo era Lin Aeon, que trazia uma cesta de frutas. Já saindo de cena, Sung Jin fala que vai embora de verdade agora. Lin Aeon, estendendo a cesta de frutas, diz a Taeyun que veio ver como ele estava. Aqui descobrimos que Lin Aeon agora é um jogador de rank A. Depois da chegada de Lin Aeon, ela, toda ignorante, joga a cesta de frutas sobre a comida que estava na mesa. Taeyun não sabia se ficava irritado pela comida amassada ou feliz pela visita inesperada. Lin Aeon diz que ouviu falar que ele estava bem machucado, mas parecia que tudo não passava de um boato. Taeyun diz que agora ele já estava muito melhor. Pegando uma maçã, Lin Aeon diz que dessa vez Taeyun conseguiu salvar muita gente do ataque terrorista, e, com uma cara estranha, Taeyun diz que foi algo do tipo que aconteceu. Ela continua, e diz que ainda por cima ele tinha lutado contra um rank S suando frio. Taeyun diz que foi bem isso mesmo. Perdendo a compostura, Lin Aeon destrói a maçã em sua mão e diz para Taeyun não vir se gabar disso, pois ela não iria demorar muito para alcançá-lo. Já irritado e todo coberto de pedaços de maçã, Taeyun pergunta qual foi o motivo da visita dela. Meio sem jeito, Lin Aeon diz que apenas veio ver alguém machucado, e Taeyun se perguntava se deveria chamar a polícia agora. Irritada, ela olha para Taeyun e pensa que ficou preocupada à toa, achando que ele estava machucado. Mas, além dele estar completamente bem, ele ainda estava exalando uma aura muito forte, e ela percebe que isso nem se comparava ao poder que ele tinha naquele dia. E pensa que a distância entre eles está ficando cada vez maior, e ela, toda corada, chama Taeyun para perguntar algo, mas, assim que ia começar a falar, ela começa a escutar uns sons de bip. Ao se virarem, eles percebem que esse som vinha da porta de Taeyun. À medida que os bips continuavam, os dois ficavam cada vez mais apreensivos, querendo saber quem era. Mas Taeyun, vendo que era mais uma visita, se perguntava por que não parava de chegar gente na sua casa. Lin Aeon estava realmente surpresa com isso, pois a pessoa que acabou de entrar na casa de Taeyun era sua irmã, Yu Aeon. Meio confusa, Yu Aeon se perguntava o que sua irmãzinha estava fazendo ali, mas, antes que ela pudesse perguntar, a Azulzinha irritada pergunta o que sua irmã está fazendo na casa de Taeyun. E pergunta o porquê dela até mesmo saber a senha da porta da casa dele. Mas Yu Aeon pede que Lin Aeon não a chame de irmã, e explica que quanto à questão da senha, foi a associação de jogadores que passou a combinação para ela. Mas ela percebe algo antes de dar a resposta completamente, pois Lin Aeon parecia bem próxima de Taeyun. Vendo essa oportunidade, ela não iria perder para a pirralha da sua irmãzinha. Num rápido movimento, ela vai até Taeyun e pega seu braço, deixando Lin Aeon confusa com o que ela estava fazendo tão do nada agora. De forma sugestiva, Yu Aeon abraçava Taeyun pelas costas enquanto segurava o seu braço. Imediatamente,
Lin Aion pergunta para sua irmã o que ela achava que estava fazendo. Meio provocativa, Yu Aion pergunta qual o problema e qual ela achava que seria a relação deles, dois Rank S que dividem a mesma casa. Toda vermelha, Lin Aion diz que isso era crime, pois Taeyun ainda era menor de idade. Vendo que as coisas estavam indo para um lado estranho, Taeyun afasta as mãos de Yu Aion e pede para encerrar essa brincadeira por aqui. Taeyun então já corta o papo furado e pergunta o que ela estava fazendo ali, e se por acaso tinha vindo para tentar recrutá-lo novamente, pois se fosse isso a resposta ainda seria a mesma. Meio chateada, Yu Aion diz que ele ainda continua difícil de lidar, mas explica que hoje ela está ali apenas para uma visita, e diz que não veio de mãos abanando e trouxe um presente dessa vez. Taeyun questiona o que seria esse presente. Ela fala que o chefe da associação contou que Taeyun estava interessado nos jogos de exibição asiáticos. Aproximando-se, ela diz que, mesmo com tudo que ele fez no ponto oeste, ele ficou apenas em 30º no ranking de mérito, e para chegar nos top 5 ele precisaria de um verdadeiro golpe de sorte. Mas ela diz que quanto a isso ele não precisa se preocupar, pois o presente dela seria de grande ajuda. Ela diz que vai dar a ele uma entrada para o Templo do Fogo, uma masmorra dupla. Enquanto isso, em outro lugar, mais precisamente nos arredores do ponto oeste, um barco estava se aproximando. Alguém a bordo pergunta se esse era o ponto oeste, e outro confirma, dizendo que depois do ataque terrorista o local se manteve de pé por mais algumas horas, mas os danos acumulados foram demais para suportar e a estrutura desmoronou. Shadow pergunta onde estava Narendra Neru, e o cara de caveira do lado responde que ainda não sabem do seu paradeiro. O Esquadrão Caveira já pergunta se eles precisam investigar o paradeiro dele, mas Shadow diz que não será necessário. Eles já conseguiram o que precisavam, e aqueles caras eram apenas meros mercenários contratados. Mas ele é interrompido pela buzina de um grande navio da marinha, e lá de cima alguém dizia que os vilões estavam cercados. Dizem que apenas os agentes do ponto oeste têm acesso a esse lugar e pede que todos ponham suas armas no chão e se rendam. Mas, antes que pudesse sequer terminar sua frase, ele já estava debaixo da água. Incrédulo com tudo aquilo, ele se perguntava o que diabos tinha acontecido, mas agora já era tarde demais para pensar nisso, pois, nesse momento, o navio e todos que estavam nele estavam indo de encontro ao fundo do mar. Ainda no barco, lá em cima, Shadow continua dizendo que esse tal de Kim Taeyun despertou seu interesse. Enquanto isso, a ilha do ponto oeste, que estava à frente do barco, simplesmente desapareceu e, no lugar, uma gigantesca esfera negra apareceu, fazendo as ondas se agitarem. Enquanto isso, estamos agora na sede da Guilda Caminhantes da Noite, onde uma galera parecia bem animada. Eles gritavam dizendo que o herói Kim Taeyun estava na missão, e fervorosamente a multidão gritava o nome de Taeyun repetidamente. Yu Aion diz que, mesmo que tenham dado a ele o passe de entrada, a distribuição dos itens e a formação dos times ainda seriam por conta deles. Sabendo disso, Taeyun diz que já imaginava isso. Pensativo, Taeyun não imaginava que seu presente seria logo um passe de ida ao Templo de Fogo. Taeyun explica que o Templo de Fogo recebeu esse nome por causa de sua entrada, que parecia estar pegando fogo, além de ser a segunda masmorra dupla do país. Ele lembra que, em sua vida passada, os Caminhantes da Noite até conseguiram conquistar esse lugar, porém sofreram danos quase desastrosos. Considerando a dificuldade dessa masmorra, Taeyun já imaginava que isso vai lhe render uma enorme quantidade de pontos de mérito. Porém, ainda havia um problema, pois ele percebe que, por causa do que aconteceu com seu corpo da última vez, ele agora parecia ter perdido um pouco da sua força e resistência. Por causa disso, ele achava que seria um pouco difícil ir até aquele lugar. Mas ele tem a Yu Aion com ele, uma Rank S, além de ter todos esses membros da guilda junto com eles. Se fosse assim, não tinha como as coisas darem errado. Mas parece que Taeyun comemorou cedo demais, pois, reunidos bem na porta, estavam os que não iriam participar se despedindo deles, enquanto na frente do portal estavam apenas ele e a Yu Aion, que seriam os únicos no time de exploração dessa dungeon. Em uníssono, o pessoal dos Caminhantes da Noite pede que Taeyun cuide muito bem de sua líder. Mas Taeyun estava mesmo suando frio, perguntando a Yu Aion por que só eles dois entrariam sozinhos. Com a cara mais tranquila do mundo,
Ela diz que era óbvio, porque esse era para ser o seu encontro. E assim, Tae-un percebe que acabou sendo passado para trás. Como assim chegamos ao fim de mais um vídeo e você ainda não deixou seu gostei e se inscreveu? Já vai deixando o seu like ou se inscrevendo para ajudar o canal a atingir a meta de 10.000 inscritos, e não se esqueçam de deixar seu comentário pedindo a continuação ou sua teoria para os próximos capítulos. E muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.